Eita, que essa prova técnica foi caprichada. Foi uma torta super diferente, eu adorei, inédita. É uma criação aqui do Bake Off, sob o comando da Becca. Torta Manhattan, essa homenagem a Nova York. Exatamente. Para fazer essa linda torta Manhattan, a Becca vai começar pelo preparo do biscoito de chá verde, que precisa ser refrigerado antes de assar. O próximo passo é fazer a massa Red Velvet e também levar para assar. Depois vai preparar o recheio de cream cheese e a gelatina de frutas vermelhas. Em seguida, Becca vai temperar o chocolate para fazer a decoração final da torta. Com todos os preparos prontos, é hora da montagem. Biscoito de chá verde, massa, cream cheese, a outra parte da massa e a gelatina de frutas vermelhas no topo. Na decoração, uma faixa de chocolate em toda a lateral da torta, gotas de cream cheese no topo e uma bela ilha de chocolate com picos representando edifícios. Além de detalhes de chocolate na lateral. O toque final fica por conta do chá verde polvilhado. Vamos aprender todos os passos dessa receita bem gostosa, uma combinação de red velvet, cream cheese, frutas vermelhas e um matcha, esse chá verde especial. Delícia! Vamos começar por ele então? Vamos! Então eu tenho aqui a farinha de trigo, 85 gramas de açúcar, tenho aqui 30 gramas do matcha, olha só, ele vai dar, além do sabor, uma cor especial. E o grande segredo dessa massinha para ela ficar amanteigada, derreter na boca, é justamente a manteiga. Becca mistura tudo. Depois, ela ainda acrescenta essência de baunilha e um ovo. Chega o momento em que a massa ganha a consistência perfeita e não gruda mais em nadinha. Becca abre a massa, corta com o aro e já aproveita para tirar todo o excesso da borda. E antes de levar para o forno, essa massa deve refrigerar por 15 minutinhos. Forno pré-aquecido em 180 graus. A massa vai ficar por aí mais 20 minutinhos. Continuando nessa receita cheia de referências internacionais, vamos à massa do bolo Red Velvet. Olha que chique esse nome. Para fazer essa massa, o que eu vou utilizar? 100 ml de leite, vou colocar na panela, 45 gramas de manteiga sem sal. Já começou bem diferente essa receita mesmo. Diferente, né? No fogão? Vou colocar 20 gramas de cacau em pó. Vou colocar o fogo um pouco alto, porque eu quero derreter a manteiga, tá? E aí, o cacau também vai incorporando no leite e a gente vai tendo uma mistura aqui quase homogênea. Eu só vou aquecer esse preparo aqui até derreter toda a manteiga. E o que eu vou acrescentar aqui também? O corante. E aqui eu também já consigo controlar a cor final do meu preparo. Então, ó, já tem um vermelho intenso aqui dentro da panela. E eu já tenho aqui a primeira etapa pronta. Aqui na batedeira eu vou colocar os nossos ovos. No total eu tenho 4 ovos. E eu tenho aqui 270 gramas de açúcar. Açúcar refinado, normal. Tá. Coloco tudo para bater. Dobrou de tamanho? Olha o ponto, já agregamos ar, dobrou de volume. Agora sim. Agora o vinagre. Quanto de vinagre? É bem pouquinho, né? Bem pouquinho. A gente vai colocar 5 ml de vinagre branco. Olha só como ela fica bonita, bastante Bonita. aeração. Tem cara de leve mesmo. É. E agora aqui na mão eu vou acrescentar os secos, a farinha de trigo e o fermento. Então já vou misturar os dois no mesmo potinho. Então eu coloco aqui metade dos secos, da farinha e do fermento. Vai peneirando e misturando tudo até acrescentar todos os itens secos. Mas vem cá, cadê a tal cor vermelha desse Red Velvet? Agora sim você vai ver essa massa se transformar, Ti. Você vai ver que bonito que é esse processo. Eu adoro esse momento da massa. Ai, fica lindo. Assim que chega na tonalidade vermelha, é hora de acomodar a massa na forma e inverter os preparos no forno. Tira-se a massa de chá e coloca-se a massa vermelha. Quando a gente fala de bolo Red Velvet, o que é que a gente lembra? Cream cheese. Vamos ao recheio? Vamos ao recheio, aquele tradicional, a tradicional combinação do Red Velvet com o cream cheese. Bem,
Para fazer esse recheio, a gente vai começar utilizando manteiga sem sal e açúcar impalpável. Vou bater tudo com esse batedor Globo até incorporar bem. A gente bate até esse ponto, incorpora bem. E agora a gente vai acrescentar, então, o nosso cream cheese. Eu já pré-bati com a colher só para ele ficar macio, fica mais fácil da gente acrescentar na batedeira. E aqui eu tenho 5 ml de essência de baunilha. Já vai dar para aprender o ponto certinho, porque muitos confeiteiros também erraram nesse ponto. Erraram nesse ponto, não deixaram bater o suficiente. Faltou misturar um pouquinho mais pra gente ter essa cremosidade desse recheio, mas o sabor tá correto. Efetivamente, talvez misturar um pouquinho mais o chocolate com o cream cheese. Recheio muito denso, muito pouco cremoso, muito denso. E no final vou acrescentar então chocolate branco derretido para dar um sabor especial também. E essa combinação do chocolate com o cream cheese dá um equilíbrio perfeito. Não é um recheio que fica nem muito doce. Tô com água na boca desse bolo. Vai fazer em casa, já tô vendo tudo. Vai ser, fim de semana de bolo Red Velvet. E agora eu só vou misturar os ingredientes aqui dentro. O creme tá indo para o saco de confeiteiro e eu não vejo a hora de provar essa torta. Vamos então à geleia e gelatina de frutas vermelhas. Então eu tenho aqui 300 gramas de frutas vermelhas. Estou utilizando frutas vermelhas congeladas, tá? E 150 gramas de açúcar. E também vou colocar aqui suco de 1 limão. Coloquei a temperatura média alta e eu vou mexendo aqui até apurar bem essa geleia, até o açúcar dissolver por completo. Becca mexe bastante até o açúcar dissolver e as frutas ficarem com a cor bem intensa. Tá na hora de colocar a gelatina. A gente não pode acrescentar a gelatina quando o preparo tá fervendo, senão a gente acaba perdendo a ação da gelatina. Isso é importante. Muito importante. E agora então, tenho aqui ó, um arinho que eu já fiz um fundinho com plástico filme para receber a nossa gelatina. Vou acomodar, porque da maneira que essas frutas ficarem aqui, elas vão permanecer, né? Porque a gente vai levar para refrigerar e a gelatina vai endurecer. Vou tirando toda a espuminha, ó. Quase todos os preparos prontos. Hora da montagem. Lembrando que eu desenformei, então, a parte de baixo virou o nosso topo aqui e com o nosso aro vou cortando essa massa. Olha só que coisa mais perfeita! Depois disso, Becca cola a massa com o próprio recheio, coloca a folha de acetato e já tá na hora de rechear esse bolo. E depois dessa primeira camada, Becca corta mais um disco perfeito, coloca por cima do recheio e leva para a geladeira por uns minutinhos para o bolo ficar bem firme. Preparos todos resfriados, agora o próximo passo é a montagem. Vou tirar o nosso acetato. O primeiro passo é a gente fazer a lateral do nosso bolo com o creme, só para ter aderência depois para o chocolate. Então a gente vai cobrir aqui com a espátula, só vem espalhando. Vamos lá colocar nossa gelatina? Então, a maneira certa, a gente vem colocando aqui, ó, com cuidado essa gelatina. Ó, tirando esse plástico de baixo. Uau! Muito bem. O que a gente tem aqui? O chocolate branco que está temperado e eu adicionei corante. Então, a quantidade de corante vai interferir na cor, certo? Alguns não conseguiram chegar nessa tonalidade aqui, ó. Que agora nós vamos fazer a nossa tira de acetato lateral. Ó, vou espalhando aqui uma quantidade de chocolate. E eu venho com uma espátula, então, espalhando esse chocolate. Fininho? Deixa uma camada fininha? Deixo uma camada fininha. E eu deixei um pedacinho desse acetato para eu ter uma pega depois, certo? Parece uma meleca, mas não é. Tiro aqui. E aí sim, ó, eu tenho minha tira de acetato bonita. E
nesse ponto eu vou esperar esse chocolate pré-cristalizar. Ó. Vou tirando o excesso do chocolate. Quando eu sinto que o chocolate não tá mais escorrendo, é o ponto de eu envolver o meu bolo, a minha torta, tá? E assim, o chocolate abraça essa deliciosa torta Manhattan, que vai mais um pouquinho para a geladeira para firmar. Enquanto o nosso bolo fica aqui, nós vamos fazer a outra etapa da decoração, também com chocolate. Qual é? Só vou te mostrar antes o que eu já fiz com o chocolate vermelho. Fiz um drip, utilizando também o acetato. E só vim aqui com o bico de confeitar e fui escorrendo esse chocolate. Beca, agora é a hora H, a hora do pico, que foi o pico dos problemas dos exatamente. confeiteiros. Mas tem um segredinho aqui. O segredinho da Beca parece mágica, mas é só um fundinho de forma encapado com um saquinho plástico. Aí ela passa bastante chocolate derretido e se prepara para carimbar. Carimbei, apertei e puxei. De vez? Vagarosamente, tá? Então tá. Agora eu venho espraiar esse delicadamente só para firmar os picos. E agora sim, eles têm que estar bem firmes, bem cristalizados para eu poder virar. Porque senão eles desmancham. Só, Agora ficamos com os que picos. lindo. Bom, temos aqui já bem refrigerado, bem estruturado. Com 2 espátulas vou transferir para o nosso prato, para a nossa boleira. Já coloquei a nossa base de sablé de matcha. Hora de tirar o acetato. Se o chocolate estiver bem temperado, ele sai com facilidade. Bonito, né? Bem, com o restante, então, do nosso recheio, nós vamos fazer a nossa ilha para funcionar como suporte da nossa ilha de chocolate. Nosso momento delicado. Que é bem fininho, né? E o drip vai aqui, apoiado na nossa sablé de chá verde. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, Beca. Ah, falta o pozinho. falta o pozinho, nosso matcha, nosso chá verde. É só uma chuva de matcha aqui em cima para dar um toque especial. Aí, é Manhattan nevando. Nevando. Agora sim, finalizado. Essa sim é a melhor parte. Quero provar. Chegou a hora tão esperada. Muito bom, receita anotada. Oba! Essa eu quero fazer em casa. Quero ver. Agora, essa prova técnica foi mesmo caprichada e inusitada. Eu quero saber agora como foi a prova criativa.